terá retribuído de acordo com suas próprias obras. Vejam que o trabalho de Salomão aqui, como eu disse, é elevar os olhos do seu filho. É fazer com que seu filho perceba que a sua atuação nesse mundo não tem impacto somente nessa vida, mas tem impactos para além dessa vida. O que Salomão está fazendo aqui é que a nossa fé, irmãos, ela não pode ser uma fé restrita aos nossos cultos. A nossa fé não é uma fé restrita aos nossos cânticos, ao tipo de playlist que você tem no Spotify, ao tipo de livros que você lê. Mas a nossa fé cristã é uma fé que muda na prática a forma como nós agimos na sociedade. É uma fé que impacta a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão. De forma que a maneira como nós vivíamos antes da fé, de forma alguma pode ser a forma como vivemos após a fé. E uma fé verdadeira, uma fé que converte corações, uma fé que envolve corações, ela não vai ficar somente no âmbito doutrinário. É muito comum que as pessoas, quando conhecem a teologia reformada ou vêm à igreja reformada, elas nos caracterizam porque temos uma doutrina singular, uma doutrina forte. Essa é uma igreja que tem uma doutrina muito forte, uma doutrina muito específica. Irmãos, isso é verdade. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que a igreja reformada nunca foi marcada somente por uma doutrina forte. Mas eles foram marcados sempre por uma doutrina forte e por uma forma de viver completamente piedosa diante dessas doutrinas. A forma como a igreja reformada viveu, a igreja cristã viveu, sempre foi uma forma transformadora da sua sociedade. Nunca foi somente uma questão de doutrina. É uma doutrina um pouco... Não. A forma como cristãos viveram a sua vida na história da igreja foram formas que impactaram de forma real a sociedade. Por quê? Porque entenderam que a fé não é meramente coisas que nós acreditamos. Não são somente livros que nós colocamos em nossas estantes ou pontos em nossa doutrina que nós elencamos. Mas absolutamente tudo aquilo que nós cremos tem impacto na vida real. E é isso que Salomão faz. Filho, se você conhece a Deus, se você conhece os atributos de Deus, você não pode ficar omisso diante da injustiça. Vejam, irmãos, a importância de estudar os atributos de Deus. Nós não estudamos os atributos de Deus para termos um compêndio de atributos, para quando tivermos numa conversa culta, você tenha lá uma lista de 38 atributos de Deus e saiba explicar um por um. Os atributos de Deus, eles ganham significado quando nós descansamos nesses atributos, quando nós passamos a viver de acordo com esses atributos. Se eu sei que Deus é um Deus zeloso, eu vivo a minha vida com mais zelo. Se eu sei que Deus é um Deus de justiça, eu vivo a minha vida com mais justiça. Vejam que as doutrinas, quando elas realmente ganham significado na vida do crente, não são quando essa pessoa sabe falar as doutrinas. Não são quando alguém consegue explicar essas doutrinas de forma sistemática, mas é quando essa mesma pessoa é impactada na sua vida real por essas doutrinas. Quando nós sabemos que alguém realmente entendeu a palavra do Senhor, não é que essa pessoa consegue explicar, mas essa pessoa passa a ter um casamento diferente. A sua criação de filhos é diferente. A sua forma do trabalho é diferente. Por quê? Porque ela foi impactada por doutrinas eternas. Doutrinas que transformaram não somente a sua mente intelectual, mas transformaram a sua forma de viver o mundo. Transformaram o seu coração.